Olá, prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas. Esta é a nossa quinta atividade online, portanto, esse vídeo vai falar sobre o aprofundamento do conceito de leitura, uma visão conceitual de leitura mais abrangente do que aquela que às vezes a gente traz desde a nossa escola básica e se a gente vacilar, continua com ela no ensino superior. Na nossa atividade anterior, nós aprendemos sobre os gêneros da produção de estudo e agora vamos falar um pouco mais sobre o aspecto teórico e prático da leitura enquanto um conceito que não é simples, que não é instantâneo, que não é espontâneo, que não é uma coisa que a gente faz de maneira aleatória quando se fala de estudar aqui na academia, na universidade. Portanto, vamos esquecer o conceito de leitura geral, panorâmico, leitura para finalidade apenas do prazer de ler algo que é legal, ou então a questão do gosto estético, né, que a leitura traz. Vamos falar de leitura do ponto de vista da produção da leitura acadêmica. Então, nós temos que conhecer bem aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, nós vamos tratar dos níveis de leitura dentro de um mesmo texto, da gradação do processo do ato de ler no mesmo objeto lido, no mesmo texto lido. Todas as vezes que nós lemos um texto, o primeiro contato que nós temos com ele é decodificativo. O que é uma decodificação? É o reconhecimento daqueles símbolos que estão ali expressando uma comunicação. Então, codificar é a escrita, decodificar é reconhecer aquela escrita. Codificar é simbolizar e decodificar é reconhecer aquele símbolo. A decodificação é um processo que a gente aprende, começa a aprender desde a alfabetização. E a gente vai ganhando cada vez mais maturidade no processo decodificativo, até que a gente consegue decodificar, por exemplo, um gênero de texto só de olhar para a cara dele. Por exemplo, se eu olho para uma bula de remédio e olho para um poema, eu sei na hora qual deles é o poema e qual deles é a bula de remédio pela própria estrutura e também pelo suporte, claro. Mas você consegue identificar não só a parte de linguagem do alfabeto em si, mas você consegue perceber que até para estruturar um texto a gente tem uma maneira específica, né? Também a gente consegue identificar, ao ler o texto, a gente consegue decodificar se o texto está descrevendo, se o texto está narrando, se o texto está argumentando. Isso a gente consegue fazer de maneira decodificativa. A escola nos ensinou muito a decodificar, inclusive, fazendo com que a gente respondesse aqueles questionários longos, né? Em que você vai lá responder uma pergunta que é tão óbvia que parte dela está dentro do texto, né? Fala assim, quem descobriu o Brasil? Aí lá no texto, quem descobriu o Brasil foi Pedro, sabe? É impressionante. Isso não é leitura, no sentido mais aprofundado do termo. Isso é apenas uma das etapas da leitura, a primeira das etapas, que é a decodificação, né? Em que ano aconteceu a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então, assim, a resposta e a pergunta são muito evidentes. Você não precisa ler o texto, você vai passando o dedo assim, decodificando, você consegue identificar ali parte da pergunta já ali no texto. Isso é decodificação, né? Você lê um livro inteiro e alguém te pergunta quem é o autor ou autora, quem é a personagem principal, onde a história se passa. Essas perguntas são perguntas de plano decodificativo ainda, não exige uma reflexão, não exige um aprofundamento da abstração sobre o objeto lido, né? Depois da nossa decodificação, o segundo passo é o entendimento. Entender um texto não é a mesma coisa que compreender um texto. Entender um texto é você sair do plano da estrutura e entrar no plano da informação, no plano do conteúdo que está sendo transmitido, que está sendo discutido ali. Então, quando você consegue, de maneira panorâmica, de maneira genérica, saber que o texto está falando de algo que não necessariamente está na superfície do texto,
você está entendendo o texto. Quando você lê uma frase, né? Uma andorinha só não faz verão, e sabe que não está falando necessariamente só de andorinha ou só de verão como estação do ano, de andorinha como pássaro e de verão como estação do ano, mas está falando de nós como seres individuais que sozinhos não realizamos grandes projeções futuras, né, grandes projetos para a vida futura, nós estamos então entendendo o texto. Agora, o que é compreender? É a terceira etapa. A compreensão é a leitura social do texto. É quando nós percebemos o projeto da autoria do texto. Então, compreender é muito profundo e é difícil de fazer, porque é um nível de leitura que exige de nós lermos sem nossas ideologias, lermos segurando nossas crenças, ler segurando nossa ideologia, ler segurando o nosso ego, né? Que às vezes quer encontrar no texto aquilo que a gente gostaria que o texto dissesse. Então, ler um texto desprovido de achar que você tem que gostar ou não do texto, mas ler o texto para analisar, para investigar, para fazer a pesagem ali das ideias, dos argumentos que estão ali. Então, quando nós lemos um texto assim, de compreensão, nós buscamos saber o que o texto diz, como ele diz, conforme o projeto da autoria, conforme o propósito da autoria, certo? A gente lê buscando uma apropriação daquilo que foi dito. Então, é de acordo com o texto, com base no texto, conforme o texto, certo? Tudo que está ali no texto, no campo da projeção social do texto. Não dá para um autor sair ligando para as pessoas, mandando e-mail para as pessoas, WhatsApp para as pessoas, para saber se elas gostam ou não do que ele vai dizer, para depois ele publicar um texto. Não, os autores, as autoras publicam os textos e nós lemos os textos não é para gostar ou para não gostar, mas para analisar. Então, a palavra mais próxima aí de compreensão seria análise, certo? Nós vamos buscar analisar aquilo que foi escrito, que foi produzido. Então, o que nós vamos buscar? Qual é o tema? Qual é o problema do texto que deu vazão ao tema, né? Porque todo texto trata de um tema. Lembrando que o título não é o tema, tá, gente? O título do texto é só o nome dele. O tema é do que o texto trata na sua discussão temática. De conteúdo mesmo, né? O problema é o que o autor busca, a autora busca, o que a autora busca responder, o que deu vazão àquela escrita daquele tema é o problema. Então, o tema responde ao problema. Outra coisa que a gente busca na compreensão é quais são os objetivos daquele texto. Ele é um texto que procura analisar alguma coisa, filosofar sobre algo, refletir sobre algo, persuadir o leitor a alguma coisa, mudar uma cultura, trazer uma nova perspectiva sobre algo. Então você tem vários objetivos que estão instaurados no decorrer do texto, que o autor ou a autora vai evidenciando no decorrer desse texto. Então, tema, problema e objetivos a serem alcançados por aquela autoria do texto. Não é o objetivo seu, é o objetivo da autoria. Outra coisa, quais são as ideias mais importantes e os argumentos mais importantes, né, que expandem o tema para responder ao problema e alcançar os objetivos. Repare que tem relação dos itens, né? As ideias centrais, os argumentos centrais são uma forma de expandir o tema para se chegar a alcançar os objetivos pretendidos, né? E aí assim respondendo ao problema. Outra coisa que nós buscamos no texto é qual é a tese da autoria, o que a autoria defende, qual é a opinião dela sobre o tema, qual é o ponto de vista que está ali. Os textos científicos trazem consigo marcas espalhadas no texto todo para mostrar qual é a tese. Tem autores e autoras que localizam a tese em um lugar mais específico, mas isso nem sempre é assim. Tem gente que vai espalhando pelo texto para que nós possamos ler e identificar no decorrer do texto qual é a tese defendida, qual é o argumento central defendido, né? E por fim, quais são as considerações finais, qual é a conclusão do texto, como é que a autoria arremata essas ideias, onde é que ele chega com essas ideias, né? Por isso, conclusão ou considerações finais.
Então, nós lemos o projeto da autoria e, por isso, não lemos com o nosso próprio umbigo, com o nosso próprio ego, né? Nós lemos com base numa análise daquilo que o outro ou a outra disse, tá certo? Isso é compreensão. Então, decodificação, reconhecimento dos símbolos, entendimento, visão panorâmica daquilo que está discutindo ali, do conteúdo discutido. Compreensão é a análise do texto no projeto da autoria. E o que é então a interpretação? Ora, a interpretação é uma extensão da compreensão, uma extensão do entendimento e da compreensão, no sentido de que, se a compreensão é uma leitura social, a interpretação é uma leitura social / individual. Por quê? Porque o indivíduo, né, é a pessoa que lê ali na sua individualidade, relaciona o tema com a visão subjetiva dela, própria dela. Então, o que busca no texto? Busca pesquisar, por exemplo, quando o texto foi feito, por quem que ele foi escrito, em que período, né, em que contexto que era aquilo, se o texto participa de alguma corrente filosófica ou literária ou científica especificamente. Isso é coisa de interpretação. Se dá para adaptar aquela discussão de um contexto para outro contexto, de outra época, de outro lugar, isso também é interpretação. Se aquele texto tem relação com outros textos que você conhece, e isso muda muito de leitor para leitor, né? Porque cada leitor ou leitora leu textos distintos na sua própria vida, no decorrer da sua formação acadêmica e profissional. Então, você relaciona, né, a intertextualidade, o texto com outros textos, com outros livros, e assim vai, né? O autor também com outros autores e autoras, a autora com outros autores e autoras. Então, nós fazemos esse trabalho que é interpretativo. Outra coisa que a gente vai lá no texto é saber dizer uma coisa que a interpretação diz, é se nós achamos o texto raso ou profundo na discussão do tema. Isso é pessoal, porque tem gente que vai achar o texto muito profundo e outro que não tem tanta experiência pode achar o texto muito raso. Ou o inverso, né? Por ser experiente, esse texto não diz muita coisa. E a gente que não sabe nada daquele tema, às vezes chega lá e, nossa, que profundidade e tudo mais. Outra coisa é a validade, né? Até que ponto aquelas ideias eles são válidas dentro de um campo teórico, dentro de um campo científico, ou até que ponto não são válidas. Isso é coisa que a gente faz da perspectiva interpretativa. E por fim, a gente pode perguntar também se você concorda ou não concorda, né, com aquilo que está sendo dito. Uma coisa é você buscar entender o texto, outra coisa é concordar ou não concordar, né? Nós sabemos que nossas ideologias, nossas crenças, nos fazem discordar de coisas que outros dizem por outras ideologias, por outras crenças, né? Uma pessoa que é antirracismo, ela não vai concordar com ideias racistas. E tem textos escritos que proliferam, propagam ideias racistas, né? Então, assim, você consegue na hora compreender e estender aquilo como algo que você não concorda, que não tem validade de maneira subjetiva para você. Então, decodificação, entendimento, compreensão e interpretação. É uma gradação, é uma espiral de abstração que nós vamos fazendo sobre o texto, tendo nele cada vez mais concretude, até chegarmos ao ponto de apropriarmos dele, termos ele como uma posse nossa, algo que nós conhecemos de maneira mais aprofundada, justamente por termos decodificado ou reconhecido os símbolos ali, entendido a sua temática panorâmica, analisado o que foi dito e associado aquilo com o mundo que está aí, né, daquele tema, com o contexto daquele tema e com a nossa própria existência particular, nossa existência subjetiva, nossas visões de mundo, nosso modo de entender aquele tema inserido na existência mundo, nós, mundo, né? Na sua particularidade com o mundo, no meu eu com o mundo, no mundo comigo mesmo, tá certo? Então é isso. Ler é um ato difícil, né? Muito obrigado.